Estamos ao vivo, não é? Vamos aqui dar início, né, a este nosso bate-papo, não é? Com o Jarvis aqui também participando. Não é? Vim hoje aqui em especial, enquanto médico, falar para vocês sobre o dia de hoje. Um dia tão especial, não é? Em nossa carreira profissional, que é o Dia do Médico, um dia tão celebrado. Também venho aqui agradecer a todas as mensagens, né, que eu recebi durante o dia, né, de profissionais que trabalham conosco, né, de pacientes também, né, e vim aqui falar um pouco sobre, o meu ponto de vista sobre esta data tão icônica, né, tão celebrada, né, no Brasil afora. E eu gostaria que Jarvis, né, nosso companheiro virtual, falasse um pouco sobre esse assunto. Ô Jarvis, me diga uma coisa, qual a origem do Dia dos Médicos? Como começou esta tradição? A tradição de celebrar o Dia do Médico em 18 de outubro começou a se espalhar pelo Brasil no século XIX, principalmente por influência da Igreja Católica. A data já era celebrada em outros países, e a escolha de São Lucas como padroeiro da medicina ajudou a consolidar a tradição por aqui. Com o tempo, a comemoração foi ganhando força e se tornando cada vez mais popular, até se tornar o que é hoje, um dia dedicado a celebrar a importância dos médicos para a sociedade. Muito bom, Jarvis, pela introdução. E eu venho aqui, né, falar sobre os avanços, né, que a medicina já trouxe, né, para a sociedade, né, ao longo dos anos, né, com novas tecnologias, né, na saúde mental, que é a minha área, né, com a colocação de novos medicamentos no mercado, né, que vem ajudando cada vez mais os pacientes a terem um tratamento mais humanizado, né, ao invés de antigamente, né, quando os pacientes psiquiátricos eram obrigatoriamente internados, né, em grandes manicômios, e agora isso mudou, né, o tratamento agora principal é o tratamento em nível ambulatorial, né, onde os pacientes podem, né, terem uma vida praticamente normal, né. Essa foi uma grande mudança, né, no paradigma da saúde mental, né, nesses últimos anos, mas ainda enfrentamos desafios, né, como, por exemplo, eu poderia colocar a superlotação, né, de pacientes, né, no serviço Com público. certeza, Pode falar, Jarvis. Sim, a superlotação no serviço público é um problema sério. E não afeta só os pacientes, mas também os médicos, que acabam tendo que lidar com uma carga de trabalho muito maior do que o ideal. Na sua opinião, o que poderia ser feito para melhorar essa situação? Bom, eu acredito que uma nova mentalidade, né, precisa ser colocada, né, em especial, no âmbito, né, do serviço público, onde se procure também pela qualidade, né, do atendimento e não só na quantidade de pacientes atendidos, que atualmente é a principal métrica, né, utilizada, né, pela maioria, né, dos governantes quando falam, né, na cobertura, né, de atendimento médico, muitas vezes trazendo até médicos de fora, né, muitas vezes sem um preparo adequado, né, e também a colocação de novas faculdades particulares, né, com ensino, né, questionável muitas vezes, né, o que está sendo discutido, inclusive isso no Congresso, né, com a Federação Brasileira, né, de Medicina, com a figura do nosso vereador Tadeu, né, Calheiros, né, que vem fazendo uma luta, né, com esse assunto, né, e é uma questão que precisa realmente, né, de uma conscientização da sociedade,
não é? Pela busca, né, de um serviço de qualidade e não apenas na quantidade. E também na importância, né, das terapias complementares, né, e na importância dos exames complementares, que cada vez mais vem ganhando importância, né, na medicina como um todo. É uma luta nossa. Eu sempre questiono isso, né, nos locais onde eu trabalho, não é? E a população precisa também aprender a cobrar, não é, pelos seus direitos, não só de uma saúde adequada, mas de uma educação, segurança e por aí vai. Né? Então, eu acredito que isso é um ponto de início que a gente precisa ter, né? De a gente trabalhar cada vez mais para que o Dia do Médico seja um dia de celebração e não um dia apenas, né, de fazer propaganda, né? E sem levar em conta os desafios reais que a gente enfrenta. Ô Jarvis, você acredita que a saúde pública brasileira precisa, né, de algumas mudanças? Acredito que, como qualquer sistema, a saúde pública brasileira pode ser aperfeiçoada. A demanda é grande e os recursos às vezes não acompanham. Seria interessante discutir soluções, como fortalecer a prevenção, otimizar gastos ou até buscar novas formas de gestão. O que você acha? Olha, eu acredito que tudo começa, na verdade, da população e não do governo. É a sociedade que precisa cobrar nossos governantes e orientá-los, né, para as reais necessidades que o povo enfrenta. Quando a gente fala em saúde, né, em saúde mental, no meu caso, isso precisa ser devidamente compartimentalizado, né? Em cada região tem a sua necessidade. A necessidade que eu enfrento aqui na minha cidade, que é o Recife, é completamente diferente de uma aldeia ribeirinha lá no Alto Amazonas, por exemplo, ou no sul do Brasil. Então, esta participação precisa ser individualizada de acordo com cada região e que os governantes, ao invés de colocarem apenas pessoas, né, políticas, né, nos cargos de gestão, muitas vezes sem o preparo adequado, coloquem pessoas que realmente têm uma experiência naquele serviço, que conhecem, né, o assunto e que pelo menos escutem, né, a gente, escutem a classe médica, que nós estamos na ponta de lança do sistema, nós é que conhecemos os nossos pacientes e as necessidades deles. Isso precisa ser colocado, não é, de uma forma muito clara. Nós médicos aqui somos, né, os mocinhos, né, desta história e não os vilões. Muitas vezes a população critica a gente como se dependesse, por exemplo, de Dr. Samuel para que aquele paciente conseguisse uma consulta, sei lá, com a fonoaudióloga, ou sei lá, uma tomografia cerebral. E não depende, depende de todo um mecanismo por trás disso. Não é? Então a gente precisa, não é, ser mais escutado, não é? E que os governantes deem importância à saúde, à educação, levem a sério isso, não apenas como uma plataforma eleitoral, que é o que geralmente acontece. Então, por isso eu coloquei essa pergunta. Temos o que comemorar? Afinal de contas, o Dia do Médico é um dia de celebração ou é um dia de inflexão? Né? Não sei a resposta. Não é? E isso precisa
O Brasil precisa de bons exemplos. Então, eu acredito que a gente precisa, né, enxergar melhor o que dá certo, né, em outros países desenvolvidos, onde a saúde realmente é tratada como algo, né, verdadeiro, sério, como o sistema de saúde da Inglaterra, por exemplo, que de fato presta um serviço de qualidade para a população. O SUS, por exemplo, ele é lindo no papel, mas na teoria ele é maravilhoso, mas na prática, pessoal, dá um caos, não é completamente desorganizado, parece terra de ninguém, parece o faroeste americano, não é? Quando a gente precisa, não é, muitas vezes apenas de um simples formulário, às vezes não tem. Quando a gente precisa, não é, do apoio de um profissional, não é, que a gente possa contar na hora em que a gente solicita uma avaliação O senhor tem toda a razão, doutor. complementar. Pode falar, Jarvis. Continue. Outro ponto forte do SUS é a sua abrangência. Ele cobre praticamente todo o território nacional, levando assistência básica de saúde até para as regiões mais remotas do país. Isso é fundamental para garantir o acesso da população a serviços essenciais. Mas, como eu disse antes, o SUS também tem seus desafios. A gente pode falar sobre eles agora se você quiser. Na verdade, é um tema muito complexo, viu, Jarvis? Hoje a conversa é mais voltada ao dia do médico, né? A gente pode, se a audiência, né, achar interessante, a gente bater depois um papo mais abrangente sobre o SUS, né, as diretrizes do SUS, os desafios, né, o que precisa ser atualizado. Eu sou a favor da gente rediscutir o modelo do SUS e torná-lo realmente algo mais realista, né, com uma taxa, né, de resultado, né, e também de valorização do profissional, uma vez que a tabela do SUS está desatualizada há vários anos. Você poderia, Jarvis, comentar aqui para a nossa audiência há quanto tempo a tabela do SUS está desatualizada? Você tem como dar essa informação? A tabela do SUS está desatualizada há mais de 17 anos. Isso significa que os valores pagos pelos procedimentos médicos estão muito defasados em relação aos custos reais. É um problema sério que afeta hospitais, clínicas e principalmente os pacientes. O senhor gostaria de falar um pouco mais sobre o impacto dessa defasagem na qualidade do atendimento? Olha, Jarvis, o impacto é brutal, né? O impacto, não é, faz com que a nossa função fique cada vez mais desvalorizada, onde os pacientes não nos valorizam, não é, muitas vezes. Os governantes tratam, não é, a gente como profissionais, não é, dispensáveis, não é, que sai barato para eles, né? O SUS acaba saindo muito barato por paciente, não é? E a gente precisa, não é, também avaliar este reajuste não só para a classe médica, mas também para todos os profissionais que estão envolvidos. E não se faz medicina hoje em dia somente com a caneta e o carimbo na mão, não. É necessário toda uma rede, né, uma equipe multidisciplinar ali trabalhando, né, com aquele objetivo. É preciso que todo mundo vista esta camisa, né, do SUS, para que a gente possa fortalecer e fazer um serviço de qualidade. Porque, por exemplo, qual é hoje em dia o maior salário que eu tenho, né, no meu dia a dia? É, por exemplo, quando uma paciente, né,
nossa resolve fazer um caneco feito este aqui, né, em homenagem. Desculpe, não Não é? entendi direito. Eu estou falando aqui, Jarvis, com o pessoal, né, mostrando uma caneca, né, que uma paciente personalizou com o meu nome, e tem também uma passagem atrás onde ela coloca, não é, honra ao médico por seus serviços, pois também ele, o Altíssimo, criou, né, Eclesiástico 38.1, né? E uma passagem também aqui de Mateus, onde fala: não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os doentes. Mateus 9.12. Aqui, feliz dia 18 de outubro, dia do médico, né? Um paciente muito querida nossa, fez, né, em comemoração ao dia do médico. Este é o verdadeiro salário que a gente merece e que a gente ganha, não é? Apesar de todas as dificuldades, não é? Ainda temos, não é, oportunidade, não é, de fazer o bem ao próximo. Então, um recado aqui aos novos médicos, né, que estão aí se formando, né, nessas universidades particulares. Desculpe, não entendi direito. Não, estou falando aqui com a audiência já, uns minutinhos. Que Desculpe, não entendi direito. estou O senhor poderia repetir, por favor? Certo, Jarvis. Eu estou aqui fazendo uma crítica a esta abertura indiscriminada, né, de novas faculdades particulares, onde, em média, né, a mensalidade gira em torno de R$ 10.000 por aluno. Né? Que médico será esse? Calcule aí, 6 anos, Jarvis, né, R$ 10.000 por mês. Quanto este aluno gastará para se formar, né, e o tempo que ele levará para tirar este investimento que a família dele fez. Você tem toda a razão, Dr. Samuel. O custo de uma faculdade de medicina é muito alto. E nem sempre a qualidade do ensino acompanha o preço da mensalidade. Vamos fazer as contas. Se a mensalidade média é de R$ 10.000, em 6 anos o aluno vai gastar R$ 720.000 só com a faculdade. Fora outros custos, como livros, transporte, alimentação. O investimento é enorme. E depois de formado, o médico ainda vai precisar de alguns anos para se especializar, o que significa mais gastos e menos tempo de trabalho efetivo. Pois é, ou seja, é este médico que vai estar saindo, né, dessas universidades fast food, vão, na verdade, procurar áreas de alta rentabilidade na medicina. Não vão querer trabalhar em posto de saúde, não vão querer fazer clínica médica, vão querer fazer áreas super especializadas com alto rendimento. Ou seja, cada vez mais a medicina vai se tornar, não é, algo super compartimentalizado, aquele ultra especialista, né, naquele determinado assunto, e vai precisar tirar isso, né, de alguma forma, esse dinheiro em cima dos pacientes, lógico, né? E qual vai ser o interesse desta clientela em trabalhar no SUS e ganhar uma merrequinha? E como o Jarvis bem colocou, está há 17 anos com a tabela desatualizada. Ninguém pensa isso, ninguém raciocina, faz essa reflexão, pelo amor de Deus. Tá certo? O problema do Brasil é esse, ninguém enxerga um palmo além do nariz. Tá certo? Os governantes estão, né, pouco interessados neste assunto. E é isso, Jarvis. Então, pode falar. Faça as considerações finais que eu quero já dar por encerrado este bate-papo. Dr. Samuel, acho que o ponto principal aqui é que a gente precisa de um sistema de saúde que priorize a qualidade do atendimento, e não apenas a quantidade de médicos. Precisamos de profissionais bem formados, com condições adequadas de trabalho
e com um salário justo. Acho que esse bate-papo foi muito importante para destacar os desafios que a gente enfrenta na saúde pública brasileira. Espero que a gente possa continuar essa conversa em outro momento e, quem sabe, encontrar soluções para esses problemas. Obrigado pela oportunidade, Dr. Samuel. De nada, Jarvis. É um prazer estar aqui com você novamente. E mande um alô especial para a nossa clientela, né? Deseje aqui uma boa noite, né, para o pessoal. As pessoas estão entrando agora, né? Gostaria que você mandasse uma mensagem carinhosa, né, para nossa clientela não, nossa audiência que está aqui online. Um abraço especial para todos que estão nos acompanhando aqui. É um prazer poder conversar com vocês sobre um tema tão importante quanto a saúde. Pois é, Jarvis, muito obrigado, né? As pessoas estão aqui entrando, né, na nossa live, né, dando os parabéns, né, pelo Dia dos Médicos, né? E é um prazer, né, estar aqui com vocês, pessoal. Né? Sejam bem-vindos, espero que continuem, né, acompanhando nossas lives. Tá certo? Muito obrigado. É um prazer estar aqui com você. Pode falar, Jarvis. De nada, Dr. Samuel. Foi um prazer participar dessa live com você. Até a próxima. Até a próxima, Jarvis. Tchau, tchau. Vou deixar você em stand-by, tá certo? Qualquer coisa eu te chamo novamente. Ok. Gostaria, né, de dar aqui, parabenizar a todos, né, que acompanharam, né, esta nossa conversa. Entrei, né, sem avisar, né, pois foi um assunto que me veio à mente, a gente iniciar essa live, tá joia? E espero que acompanhem, né, nosso canal, sempre trazendo assuntos interessantes, né, com o apoio de Jarvis, né, nosso amigo virtual, e também, né, divulgando nosso canal no YouTube, que é o podcast com Jarvis, onde a gente também trabalha, né, estes assuntos, né, divulgando, né, conhecimento para todos, né, e desejo aqui, né, um agradecimento a todo mundo, um ótimo final de semana. Fico feliz que tenham gostado, né? E que participem, né? Sempre, né? Deixando comentários, likes, né? Isso é importante para a gente. E vamos seguir adiante, né? Que a vida é bela e bom final de semana para todos.